Oi, oi, moçada. Então, vamos falar um pouquinho hoje a respeito dessa questão nutricional, né? Dessa questão referente à alimentação. Eu sei que tem algumas pessoas, né, que fazem o controle alimentar com o profissional, com o nutricionista, assim como, né, também temos algumas pessoas que tentam fazer esse controle por si só, né, pensando ali nas suas próprias estratégias, e tem pessoas que tem zero controle, né, em relação a isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a alimentação, né, ela é responsável aí por 80, 90% do resultado de vocês, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente acaba deixando a questão da alimentação de lado e às vezes é o detalhe que falta para a gente realmente conseguir atingir um determinado resultado, tá? Se você tem, né, um plano alimentar que é feito pelo nutricionista, né, e tem todo esse planejamento, siga esse plano, tá? E seguir o plano não é seguir 50% do plano. A gente tem que tentar seguir, né, o 100%, né? Claro, a gente tem as nossas escorregadas, a gente tem algumas situações do nosso dia a dia em que a gente não consegue, né, manter esse foco e manter, né, essa sequência aí alimentar, mas é essencial que a gente tente seguir. Por que que eu tô falando isso? Quando existe um planejamento que é feito para você, por isso eu falo muito da questão da individualidade, isso é feito pensando no seu objetivo, pensando na sua rotina, pensando no seu dia a dia. Então, se ali tem descrito que você tem que comer tantas gramas de proteína X, Y, né, num determinado momento, é porque você precisa daquele macronutriente ali, né, para você conseguir energia para fazer o que quer que você faça no seu dia, porque foi pensado em você. Por isso que eu falo que pegar a dieta do outro não resolve, porque realmente não resolve. Cada um tem o seu planejamento de acordo com a sua rotina. Tá? Então não adianta eu querer pegar, né, um plano alimentar de uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente da minha e querer colocar aquilo ali para mim e esperar que surta o efeito que surtiu para a pessoa. Aí entra aquela questão que eu falo sempre de parar de se comparar com os outros, tá? Claro, se às vezes uma pessoa tem zero controle alimentar, come tudo que vê na frente, o que dá na telha, e ela pega uma dieta de alguém e começa a fazer, ok, pode ser que surta sim algum resultado, porque simplesmente você começou uma mudança de hábito, mas ela realmente vai funcionar se ela for feita pensando em você, tá? Uma segunda coisa, né, quando a gente pensa, né, nesse controle que a gente quer ter, né, e que a gente faz o nosso próprio planejamento ali, a gente tem que tomar cuidado para a gente não escorregar em algumas questões, tá? E isso eu tô falando para quem quer ganhar massa, né, para quem quer ganhar peso, para quem quer perder peso. A estratégia nutricional, ela é essencial em qualquer um dos casos, tá? Então, muitas vezes a gente pensa que comer menos é sinônimo de emagrecer, quando na verdade não é isso. Não é assim que a coisa funciona, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, em processo de emagrecimento, eu tenho que pensar em déficit calórico. Eu tenho que pensar em gastar mais do que eu consumo, né, em termos calóricos ali. Então, eu tenho que pensar em treinar e gastar nessa essa caloria, gastar, né, essa energia ali, muito mais do que eu coloco para dentro. Isso sim vai fazer com que eu tenha um balanço, né, de déficit, ou seja, eu queimei mais do que eu consumi. E é isso que vai gerar o processo de emagrecimento, tá? Mas comer pouco não significa que você está em déficit calórico, principalmente dependendo do que você come. Às vezes, o pouco que você come é aquilo que está te engordando, ou que está te impedindo de emagrecer, né? A gente tem que pensar nos alimentos de qualidade. E muitas vezes também a deficiência, né, desses macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína, dentro da sua dieta,
pode te fazer também acabar engordando, ou deixando de emagrecer, ou deixando de ganhar massa, ou fazendo você perder massa, justamente porque você não está tendo uma ingesta adequada. E aí o seu corpo entende que em um determinado momento está faltando energia. O que ele vai fazer? Nosso corpo é muito inteligente. Ele vai buscar aonde ele encontra. E não necessariamente ele vai sair queimando a gordura primeiro. Né? Então, muitas vezes a gente tem, né, processos de queima de massa muscular. A pessoa perde massa muscular justamente porque ela não está tendo uma ingesta suficiente para suprir, né, as atividades do dia ali. E atividades do dia que eu falo não é só sobre a atividade física, né? É a energia que você precisa para poder levar o seu dia de uma forma completa, tá? E no caso de quem chuta realmente o balde, de que não tá nem aí para o que come, muito cuidado. Por quê? Só o treino não vai resolver o problema de ninguém, tá? Posso emagrecer? Emagrecer, vamos pensar em perda, né, de peso. Posso emagrecer só fazendo dieta, sem treinar? Posso. Porém, o emagrecimento, quando acontece, né, somente em relação à alimentação, posso ter uma alimentação perfeita, balanceada, equilibrada, né, com tudo que eu preciso ali para ter um déficit calórico e emagrecer. Porém, quando a gente emagrece, né, se a gente pensar em relação a gordura ela tem um preenchimento ali, né, dos nossos tecidos. Então, a tendência da pessoa que simplesmente emagrece, principalmente se ela emagrece muito, né, sem ter um treino, principalmente um treino, né, resistido, com carga associado, essa pessoa vai ter uma flacidez. Ela vai entrar no processo de flacidez e para recuperar isso depois vai ser muito mais difícil, tá? Então, o ideal é que a gente consiga associar, né, o processo de emagrecimento ao treino, porque aí sim vai acontecer um processo de emagrecimento em que você, ao mesmo tempo, está trabalhando, né, para desenvolver, né, a sua musculatura, para causar a hipertrofia dos músculos ali, e a hipertrofia não necessariamente significa que você vai ficar grande, tá? Justamente para que você tenha um resultado, né, simultâneo. Então você vai estar perdendo peso, né, vai estar perdendo ali massa de gordura e ao mesmo tempo você vai estar ganhando massa magra. E isso vai trazer um resultado muito melhor, né, um visual muito mais harmônico e muito mais saudável, tá? Além disso, posso, né, conseguir meus resultados só treinando? Não, tá? Por que eu falo isso? É aquela mesma história de quem nunca fez dieta e pega a dieta de alguém. Se eu sou sedentário, totalmente sedentário, nunca fiz nada, e eu começo a fazer uma atividade física, qualquer que seja, né, um exercício físico, eu vou ter resultados? No início, sim. Só que o nosso corpo, ele se habitua com aquilo ali. Vai chegar um determinado momento que vai entrar né, uma fase de platô, vai estagnar. Você não vai conseguir evoluir mais do que aquilo ali, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é a necessidade desse equilíbrio, né? Equilibrar, né, os bons hábitos, aí vai entrar tudo que eu sempre falo, né? Sono, ingesta de água, né? Os seus hábitos do dia a dia, treino, alimentação e, né, tudo isso trabalhando junto é o que vai fazer com que a gente realmente consiga um resultado que seja um resultado, né, satisfatório. Tenho que pensar em algumas metas? Tenho. Eu tenho que pensar em metas de curto prazo, metas de longo prazo. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Posso conseguir emagrecer 10 quilos? Posso, é possível? É. Mas, por favor, né, não coloquem isso como uma meta de curto prazo. Não queiram emagrecer 10 quilos em 2, 3 meses. É muito peso, é muito quilo para que você perca, né, em um período de tempo pequeno, tá? E aquela coisa, quando a coisa acontece muito rápida, com estratégias não muito confiáveis, né, em que a gente às vezes usa, né, de meios aí que são meio loucos aí, um pouquinho questionáveis, o resultado não vai ser duradouro. Você pode até conseguir alcançar, né, esse emagrecimento aí que você deseja,
mas isso, além de não ser saudável, isso não vai durar, tá? Então aí entra um pouquinho sobre a questão das restrições. A gente tem que pensar em uma reeducação, em uma mudança de hábitos. Eu não preciso ser escravo de dieta, eu não preciso viver 100%, né, restrito o tempo todo, vou sair cortando tudo, porque aí sim eu vou ter o resultado, né? É a famosa dieta, né, pré-definida por um evento, por exemplo. Ah, eu tenho um casamento, eu tenho que entrar no vestido, ou meu terno não está me servindo, eu vou fazer uma super dieta aqui porque eu preciso entrar. Beleza, você conseguiu, né, o seu objetivo. Mas e depois disso? Nós temos que pensar em objetivos para frente. Não adianta pensar só naquela questão imediata, tá? E aí eu tenho que pensar nessa meta, né, a longo prazo. O que você quer da sua vida daí para frente, tá? Então, eu posso pensar em perder os 10 quilos aí? Posso, mas eu vou pensar nos primeiros quilos que eu vou perder, né, nas primeiras fases desse processo. E a mesma coisa em relação ao ganho de massa. Ah, eu quero ganhar tantos quilos de massa. Vamos gradativamente, tá? E aí, entrando, né, em relação a uma realidade que a gente vê muito frequente hoje, é a questão da associação de medicamentos, né, de medicações das drogas aí, né? Seja para você emagrecer, seja para você ganhar massa, tá? A gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso, tá? Por quê? A maioria dessas medicações que a gente vê hoje em dia que são usadas, né, no processo de emagrecimento, elas têm, na verdade, um objetivo diferente do emagrecimento. Muitas vezes, as pessoas acabam usando, né, aquela medicação pensando no efeito colateral, vamos dizer assim, do remédio que produziria o emagrecimento. Vou dar o exemplo das canetinhas aí, né, que estão na moda, que uma galera tem usado. Não que você não possa usar, mas desde que você use com acompanhamento médico e realmente que você precise daquilo. Você precisa realmente ter uma constatação de obesidade, tá? Eu vejo pessoas que não têm nada de obesidade, né, entrando nessas canetinhas aí, gastando uma nota, né, porque não são baratas. Se a gente pensar no Ozempic, por exemplo, né, igual todo mundo tem falado a respeito, né, da nova divulgação aí a respeito, né, da Anvisa ter liberado, né, a semaglutida aí na dose de 2,4, que é a dose que é considerada, né, para tratamento de obesidade. Eu vejo pessoas que não têm nada de obeso usando essas medicações pensando em otimizar o resultado. Mas não se esqueçam, por exemplo, né, nesse caso, que isso é uma medicação usada para diabetes. Então, muitas vezes a gente não mede as consequências, a gente vai pelo imediatismo ali, pelo resultado rápido que a gente quer conseguir, e ao invés de melhorar uma coisa, eu acabo me complicando mais, piorando outras coisas, né? Desenvolvendo problemas que antes eu não tinha. E a mesma coisa é em relação, né, às medicações que as pessoas usam pensando num ganho de massa, num ganho de força, tá? É um processo, gente. Ganhar força não é fácil. Para quem treina, vocês veem o quanto é demorado, né? O quanto é um processo gradativo de construção, né? Para que você consiga, além de ganhar força, desenvolver hipertrofia, né? Desenvolver os seus músculos ali. Tem medicações que vão acelerar isso? Tem. Tem, a gente sabe que tem, a gente sabe, né? Do uso, né? Que acontece muitas vezes de forma indiscriminada. Só que a gente tem que pensar que nossos ossos, nossas articulações, nossos ligamentos, nossos tendões não acompanham, né, em termos de tempo aí, o desenvolvimento que as pessoas têm em relação à força. Então, assim, elas ganham uma força muito rápida, mas o seu corpo não está pronto para poder receber aquela sobrecarga, né, de peso aí, eu falo, por exemplo, né, na execução dos seus treinos. Então, você consegue progredir muito nas cargas, mas seu corpo não está preparado para receber aquela carga. Por isso é uma construção, tá? Então, assim, vamos pensar um pouquinho mais, né, realmente com a cabeça, tendo consciência daquilo que a gente faz,
pensando em longevidade, pensando em resultados contínuos e pensando, né, em garantir, né, os nossos objetivos de uma forma que seja saudável. Não adianta nada eu conseguir um resultado aí para um mês e depois desse mês, né? Então, voltando a falar um pouquinho dessa questão da restrição, por que eu estava falando que não é legal a gente viver em 100% de restrição, né? Igual eu falei da ideia de ir para uma festa, um casamento, entrar na roupa. Eu consigo me manter restrito por um determinado tempo. Depois, quando eu encho o saco e resolvo chutar o balde, adeus. Adeus tudo que você fez até ali. Adeus, né, todo o sacrifício que você fez para conseguir aquele resultado, simples e unicamente porque você encheu o saco de viver nessas restrições. Então, por isso também é importante a gente pensar nessa variação, né, da sua questão do seu plano alimentar. Por isso que quando, né, a gente faz o acompanhamento com o nutricionista é bacana, porque de tempos em tempos isso vai sendo alterado. Até mesmo para a gente não enjoar de uma determinada comida, não conseguir mais olhar para aquilo ali e simplesmente começar a sair da dieta, né? Assim como os resultados, né, vêm gradativamente, o estrago que a gente faz na nossa vida não é do dia para a noite, por sorte, né? Então a gente tem tempo de recuperar isso aí. Então, por exemplo, pensando, vou sair da dieta hoje. Se eu sair da dieta hoje, ok, você não vai ter a consequência desse ato aí amanhã, depois de amanhã. Só que aí, como você não tem a consequência, né, tão rápida, aí você fala, comi e tal, não engordei, tá tudo bem. Amanhã eu vou comer de novo. E amanhã eu vou comer de novo, e depois amanhã, e assim eu vou entrando num ciclo vicioso em que eu vou me permitindo tanto que chega uma hora que quando eu parar para analisar, eu vou ver que eu estou muito mais fazendo o errado do que fazendo o certo, tá? Eu sei que existe, né, aquele prazer imediato que a gente sente com determinados tipos de alimento, com bebida e etc. Mas eu tenho que tomar cuidado com isso, porque aquilo, né, é um prazer momentâneo. Você sente na hora que você come. Para quem gosta, ama chocolate, igual eu gosto, tipo, você come, você tem aquela sensação, né, você libera aí as endorfinas aí justamente porque, né, tem realmente um processo que acontece, né, lá dentro. E aquilo é momentâneo. Só que aí, se eu quiser estar sempre tendo essa sensação, eu vou cada vez buscar mais por aquele tipo de alimento e isso vai complicando, tá? Então a gente tem que pensar em equilíbrio. Eu tenho que tentar equilibrar tudo. O ideal é que eu conseguisse ter dentro da minha dieta, dentro do meu plano alimentar, todos os macronutrientes em todas as refeições, né? Claro, para quem faz, né, acompanhamento com nutricionista, às vezes você está em um determinado momento que ele vai reduzir um pouco o carboidrato, você vai estar com ingesta menor de carboidrato, ou às vezes ele precisa aumentar um pouco a gordura, ou aumentar a proteína, né, para otimizar o seu ganho de massa. Só que, gente, nada em exagero faz bem. É igual eu pensar em tomar um suco e vou viver tomando suco e comendo frutas. Tudo em excesso faz mal, inclusive a água. Então, assim, eu tenho que pensar no equilíbrio, tá? Muitas vezes a gente vê as pessoas, né? A gente convive com pessoas que se mostram super controladas. Nossa, a pessoa tem autocontrole, ela vai para uma festa, ela consegue comer um docinho e tá tudo certo. Autocontrole. Isso é uma coisa que a gente precisa exercitar. Mas é muito difícil, até para essas pessoas, manterem o autocontrole sempre, todo dia, a todo momento. Em algum determinado momento, ela vai acabar escorregando. Então, qual que é a estratégia que eu uso para isso aí? Eu tenho que ter um ambiente que vá me testar cada vez menos. Então, evita de ter em casa aquela coisa que você sabe que você não tem educação e não tem controle para comer. Se você abre uma caixa de chocolate e não consegue comer um bombom, por que que você vai comprar a caixa se você não quer, né, e não pode estar comendo aquilo, né, naquela quantidade? Então a gente tem que pensar, né, em trazer para o nosso dia a dia um ambiente que vá colaborar
com a busca que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, assim, é tentar deixar à vista, tentar deixar em casa as coisas, né, as refeições, os alimentos que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Então, assim, é planejar, é se programar, porque se eu deixar para comer o que tiver na hora que der, não vai dar certo, tá? E isso vale para o seu dia a dia de trabalho, o seu dia a dia, né, na sua rotina. Isso vale para quando você está de férias, para quando você vai viajar. Não quer dizer que você vai viajar, nossa, eu vou viver em restrição, eu vou para um tal lugar que tem tantas e tantas comidas diferentes, eu não vou experimentar aquilo. Não, você vai. A gente também tem que viver, né, gente? A gente tem que viver, mas a gente tem que saber encontrar um equilíbrio. Não é porque eu tô de férias, porque eu tô viajando, eu só vou comer porcaria e comer tudo diferente que surgir na frente. O ideal é que eu consiga tentar me manter o mais equilibrado, mantendo, né, ali o meu foco e o meu plano, o meu planejamento, saindo sim de vez em quando, mas saindo com cautela e com consciência. O que eu estou disposto, por exemplo, a engordar numa viagem, eu tenho certeza que ninguém quer, em 15 dias ali, 10, 15 dias, perder o resultado de um ano de trabalho. A gente sabe o quanto é sofrido para a gente chegar lá, né? Para a gente desenvolver, melhorar, é uma vida que se leva e é um sacrifício imenso. Para a gente perder, basta piscar, né? E o nosso corpo, ele pede aquilo, tudo é questão de hábito. Se você começa a ter bons hábitos, isso é assim, é super reflexivo. Se você, por exemplo, para de comer açúcar, vou parar de comer doce. No começo vai ser difícil? Vai. Vai dar aquela sensação de abstinência, né, de você cortar 100% aquilo ali, mas com o tempo você vai se acostumar. É igual café sem açúcar. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Mas se você quer cortar, por exemplo, o açúcar, no começo seu paladar, ele vai pedir o açúcar, porque ele está acostumado com o açúcar. Mas à medida que você começar a cortar, aos poucos, né, o seu paladar vai se acostumar com essa, né, essa nova sensação em relação ao café. E assim é quando você está já acostumado a não comer doce demais, não comer tanto açúcar, às vezes um bombom que você coloca na boca te dá a sensação de um paladar muito doce e você não consegue comer tanto aquilo mais, tá? Então, assim, é pensar realmente nas estratégias, né, nessas restrições, mas, né, tendo realmente os seus escapes ali, as suas refeições, vamos dizer assim, de lixo, mas que isso não seja todo dia. Porque se você pensa, ah, final de semana, sei lá, eu tenho uma festa, vou comer muito, tudo mais. Ah, já saí da dieta agora, vou sair da dieta o resto do final de semana. Você acabou perdendo 2 dias dos 7 que você tem. E aí, quando chega na segunda-feira, o seu corpo vai continuar pedindo o excesso que você permitiu a ele no final de semana. Então, vai beber? Bebe. Mas bebe água junto. Vai tentando diminuir, né, os malefícios, os efeitos contrários aí do nosso objetivo. Vai sair da dieta? Sai, mas não deixa de seguir, né, o seu planejamento no resto do dia fora, né, desse momento que você resolveu sair. Então, a gente tem que parar para pensar, né, em realmente encontrar essa estratégia, encontrar um equilíbrio, pensando naquilo que você tem como objetivo. E o nosso objetivo é tentar criar hábitos saudáveis. Não para agora, mas de hoje para frente. Não vou ser escravo de dieta, não vou ser escravo, né, da vida fit aí, vamos dizer, né? A gente tem nossos momentos de sair, de extravasar, sim, mas é aquilo, é pensar, sair, sair. Vamos virar a página e recomeçar que tá tudo certo. A gente também não tem que viver de arrependimento, porque o arrependimento é muito pior, né? Porque ele vai te trazer tristeza, frustração, e ao invés, né, de conseguir voltar ao foco, às vezes a gente acaba se afundando, né, no meio dessas sensações aí, tá? Então, vamos pensar, né, com cautela, vamos comer com consciência, né, e vamos tentar equilibrar isso aí, tá? E estamos aí. Vamos juntos.